Olá, turminha, bom dia. Hoje é a nossa aula de português, a aula 25. Iniciamos um novo capítulo, capítulo 9, com o tema Como é essa obra? Então, vamos ver troca de ideias, depois a sinopse 1, que fala sobre histórias de índio, e depois as atividades. Então, aqui, observem essa imagem em troca de ideias e vamos imaginar que somos nós, em uma sala ou em uma biblioteca, ou até em casa, procurando um livro para ler. Então, imagine, quando nós vamos procurar um livro para ler, ou até mesmo um filme para assistir, o que fazemos, né? Geralmente, quando vamos ler um livro ou assistir um filme, gostamos de ter informações antes para saber se o livro ou o filme é bom ou se é do tipo de história que nos interessa. Quando gostamos muito da história lida ou assistida, contamos para familiares ou amigos e tentamos convencê-los a ler o mesmo livro ou assistir ao mesmo filme. E geralmente, quando fazemos isso, contamos algumas partes mais interessantes da história, na intenção de convencer as pessoas. Por isso, quando vamos ver alguma história em livro ou filme, procuramos informações para saber se a história nos agrada ou se é do estilo que gostamos, como ação, aventura, drama, etc. E todas essas informações podemos saber lendo a sinopse. Vamos ver a sinopse de um livro a seguir. Histórias de índio. Um conto sobre a cultura Munduruku, crônicas e depoimentos sobre experiências vividas pelo autor no chamado Mundo dos Brancos, além de informações gerais sobre a diversidade étnica do Brasil indígena. Aí vem apresentação. Na primeira parte, esse livro traz um conto da cultura Munduruku, o menino que não sabia sonhar. Fala de Caxi, um garoto como outro qualquer, exceto pelo fato de o pajé tê-lo escolhido como seu sucessor para ser iniciado nos segredos da pajelança. O pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Aqui talvez, pela primeira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de vista de um dos seus integrantes, ou seja, pelo ponto de vista de um indígena. Em seguida, o autor relata com bom humor suas experiências no mundo dos brancos e comenta a situação dos povos indígenas no Brasil. A edição inclui desenhos de crianças indígenas e fotos de aldeias mundurucus. E aí abaixo temos mais informações. Então, aqui na sinopse de um livro, podemos encontrar o título da obra, que é Histórias de Índio, já está lá em cima, né? Podemos também encontrar o nome do autor e do ilustrador, ou seja, quem escreveu e quem fez as imagens do livro, né? O ilustrador. Também temos o nome da editora, né? Onde a flechinha está apontando ali, temos o nome da editora. E nesse caso, também temos a referência do site onde foi publicada a sinopse, né? No caso, o mesmo site da editora, que é a Companhia das Letrinhas, né? E lá está a sinopse do livro e também é o site onde o livro foi publicado, né? Às vezes também para incentivar a pessoa que gostar do livro a ir até o site e adquirir pelo site da editora. Sinopse. A sinopse do livro, Histórias de Índio, tem a finalidade de informar sobre o conteúdo do livro a fim de divulgá-lo para os leitores. Esse tipo de texto é dividido em 3 partes: identificação da obra, que apresenta o título do livro, sua autoria e um panorama geral do que o livro contém. A apresentação, que resume o conteúdo do livro. A ficha técnica, que informa a respeito da produção do livro. Histórias de índios. Depois de lermos todas essas informações, descobrimos que o livro não conta apenas histórias literárias, pois além de contos, há crônicas, depoimentos e diversas informações sobre a cultura indígena.
O texto fala de cultura Munduruku e aldeia Munduruku, onde, pelo contexto, deduzimos que Munduruku é o nome de uma tribo indígena. Vimos que o personagem principal é o garoto Caxi. Ele é indígena, pertence à aldeia Munduruku e ele é escolhido para ser o novo pajé da tribo. O aspecto positivo da história é que a cultura indígena é narrada sob o ponto de vista do próprio indígena. Os aspectos positivos do conto foram ressaltados para despertar no leitor a curiosidade para ler o livro. Igual quando vocês leem o livro e contam ou assistem um filme e contam as partes mais interessantes, igual nós falamos lá no início, querendo incentivar um amigo ou uma pessoa da família a ler ou assistir um filme que vocês gostaram. Então, quando vamos comprar ou emprestar um livro em uma biblioteca, precisamos informar somente o título da obra e o nome do autor, porque as demais informações vão estar na sinopse. Se alguém falar o nome e você se interessar pelo nome, né, ou comentar algo sobre o autor, você pode ir lá e aí na sinopse você vai ler e vai saber se realmente aquela história ou aquele livro te interessa, né? E agora aqui falando um pouquinho sobre o povo indígena Munduruku, podemos dizer assim, ó, há centenas de povos indígenas espalhados de norte a sul no território brasileiro. E o povo Munduruku faz parte da família Tupi. Então, é uma família, faz parte da família dos indígenas tupis, né, do Brasil. Aprendemos que o texto lido é uma sinopse, ou seja, um texto geralmente curto que apresenta o resumo de uma obra, além de outras informações sobre a sua produção. Agora nós temos as atividades da página 46 a 49. Assistindo a videoaula, vocês conseguirão fazer as atividades da página 46 a 47, que tem todas as informações ali para vocês responderem as perguntas na videoaula. Para fazer a atividade da página 48 sobre contação de história, vocês precisarão do conto Amiga Folhagem, que está no material de apoio no final do livro. Lá pede para vocês pegarem um livro, pegarem essa história, lerem, sublinhar as partes mais interessantes e recontar para um colega. No caso, pode ser para alguém da família, né? Recontar para alguém da família, ver as partes importantes, mais interessantes. Depois que vocês fizerem, né, tudo isso, aí ao invés de aí vocês escolhem uma pessoa da família para contar essa história, né, da amiga folhagem, né? Anote o nome da pessoa que vai ouvir, né, a sua história. Depois que você viu que contou bem certinho, aí grava um videozinho para a prof contando o resumo dessa história, como se você estivesse querendo incentivar a prof a ler essa história, Amiga Folhagem. O que você viu de interessante? Não é para pegar a história e ler ela completa, é para falar somente as partes principais, o que você achou mais interessante, como se você estivesse tentando incentivar a prof a ler essa história, igual quando a gente faz com um filme ou um livro, que a gente conta algumas partes para a pessoa, para incentivá-la a ler ou assistir aquele filme, tá bom? Isso é muito importante para desenvolver a oralidade de vocês. Não importa se errar na hora que estiver gravando, não tem problema, tá bom? E depois, na atividade da página 49, vocês verão que algumas palavras do português têm origem na língua dos indígenas. Então, fazendo essa atividade, vai ser bem interessante que palavrinhas que nós vemos no nosso dia a dia, às vezes nem sabemos que são de origem indígena. E com aquela atividade ali da página 49, vocês vão descobrir. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham uma semana abençoada e muitos beijos para vocês.